frevo, ele é genuinamente recifense. Ele nasceu no Recife, foi criado no Recife pelos meus antepassados, né? Então isso é de, uma, de um valor incomensurável para um pernambucano, né? Para um recifense, para um olidense. Então hoje é frevo na veia. E me apresentando, eu sou Francis de Souza, atuo nas artes cênicas, visuais também, e no figurino, e sou baixista de frevo. E essa minha vida já começa desde 89, né? De 89 para cá, e foi um crescente. Comecei nas artes cênicas, né? Depois vem, em 91, eu termino o antigo curso de formação de ator na Federal, que hoje já é extinto. Aí nisso eu comecei a atuar no teatro, e nisso desenvolvi o figurino, e no teatro a dança popular, onde com o Wilson me encontrei no frevo, que a gente também se conhece há muitos anos mesmo, de juventude, né? Que é muito tempo, a história é longa. Minha história no frevo, eu tenho que voltar um pouco atrás, até quando eu tinha 17, 16, 18 anos de idade, quando eu gostava de dançar, né? Ia para os clubes, né? Aqui perto da Redondeza, e ia dançar. Toda sexta-feira, todo sábado. Toda sexta-feira eu já pensava para onde é que eu ia no sábado. Então eu vivia em função do fim de semana, para dançar. Então dançar sempre foi um hobby meu, né? Depois, mas só que eu era meio inquieto, porque a dança que eu dançava era uma dança americana, né? Porque na época o boom musical era uma música americana. Então eu dançava algo que eu não sabia o que era. Eu não entendia de inglês, eu não entendia de francês. Então eu só dançava na pulsação da musicalidade. Mas se me perguntasse a história daquela música que eu estava dançando, eu não sabia te responder. Então, eu ficava muito inquieto com isso. Tempos depois, eu passei a jogar capoeira. Naquela época, a capoeira era uma atividade mais discriminada, né? A pessoa, que não existia tanta academia de capoeira quanto hoje. Então, na época, quem jogava capoeira era chamado de maloqueiro, desordeiro, porque era muito discriminada. Então, mas nessa capoeira eu me encontrei enquanto dança e me encontrei enquanto cultura, porque ali na capoeira eu conseguia saber o que estava sendo cantado, porque as músicas todas eram em português. Então eu tinha a noção da mensagem que aquela música estava trazendo. A gente já nasceu num berço muito efervescente de cultura, do boi a uma agremiação carnavalesca. E samba. Escolas de samba também, né? Como era o nome do que tu desfilava? Desfilava Samarina, era na Samarina. Samarina. Então, a gente Quase que era já Marina. a gente foi criado nesse meio. Mamãe mesmo esperava papai tomar umas e outras durante o carnaval para de noite, porque as agremiações só passavam tarde da noite. Tipo, depois das 11 horas da noite, papai tomava a cervejinha dele, de noite ia dormir, ele não deixava, naquela época, não deixava todo mundo sair, principalmente a mulher, né? Mas a mamãe deixava ele beber, quando era de noite, puxava a corda de caranguejo dela, os filhos, e assistia ao desfile das agremiações. Eu pequenininha, eu lembro, segurando a mão do meu irmão menor e das minhas irmãs, eu vi o Vassourinhas desfilar, eu vi o Batutas desfilar, isso pequenininho, isso ia até 1 hora da manhã. A gente brincava o dia todinho, dava 4 horas da tarde, comia, jantava, e ela botava todo mundo para dormir, para de 10 horas da noite acordar tudinho. E isso já me encantou. Eu já era apaixonada pela arte, pelo colorido, pela luz. Então isso já está inserido já no meu DNA. Nisso, a formação estudantil, meu primeiro contato foi com o Bumba Meu Boi na escola pública. Eu participava do Bumba Meu Boi. Passou-se o tempo, fui para a escola técnica, conheci o pessoal de teatro e me envolvi
com o teatro. Nisso, a gente já namorava. Né? Eu já com 19 anos, a gente já namorava, porque ele, como amigo do meu irmão, me chateou o juízo e a gente começou a namorar. Então, a gente foi ir todo ano brincando, brincando. Aí veio uns amigos e diziam assim, bora se juntar, vamos ensinar esse passo. Aí a gente aproveitou um projeto, que hoje depois detalha esse projeto, que foi o Cadeira das Calçadas, de Marisa, para apresentar, ainda não tinha nem nome, para apresentar os brincados das geladeiras. E a gente criou uma ideia, Marina, que era a dona do projeto do Cadeiras das Calçadas de Olinda, foi ali nos 4 cantos de Olinda. Aí ela, junto com ela, a gente criou o nome, a gente fez um esquete, o nome do espetáculo era Imagens, e a gente falava dos ícones de Olinda, das pessoas que estavam ali envolvidas. E por que isso? Para a gente chamar a atenção para o grupo, para que as pessoas fossem frequentar a aula que começou no Mercado da Ribeira, depois a gente foi para a Praça Laura Negro, que é no mesmo ambiente, no mesmo espaço. E até hoje, 14 anos vai fazer esse ano com o grupo Brincando das Geladeiras. Me formei em mecânica industrial e me especializei em desenho industrial. Hoje eu atuo na área de desenho industrial, né, como profissional. Eu digo sempre que o desenho industrial é uma área para fazer com que eu sobreviva financeiramente. E o frevo é uma área para fazer com que eu sobreviva espiritualmente, sabe? Então, essa concatenação dessas duas áreas me fortalece para enfrentar o dia a dia, né? A batalha do dia a dia. A capoeira entrou depois que eu estava finalizando o curso de mecânica, eu comecei a jogar capoeira, porque eu necessitava também de exercitar o corpo, e eu sempre gostava de exercitar. Como eu estava muito parado na dança, por conta dos estudos, eu comecei a jogar capoeira. E aí vim jogando capoeira, cheguei a dar aula de capoeira, naquela época era contramestre, era instrutor, era coisa desse tipo, mas nada oficial, era só um cara que já sabia movimentos e queria passar para os amigos. E nessa evolução dos tempos, eu, como lá em casa, né? Lá a minha vizinha, que era o meu vizinho, né? Ele tinha uma tribo de caboclinhos, né? Uma tribo de índios caboclinhos. E meu pai era meio, né? Tinha aquela educação mais antiga. Ele não deixava a gente sair à noite, justamente para a gente não se contaminar com o ambiente porque era um bairro muito violento, né? É um bairro onde os frequentadores daquele bairro, a maioria deles eram viciados em drogas, então meu pai tinha o maior cuidado para que ele não perdesse a gente pelo mundo da droga, do vício, né? Ele tinha esse cuidado. E eu hoje agradeço a ele pela a forma com que ele nos orientou. Mas ele nos podava de sair à noite em alguns momentos. Então, essa tribo que estava de lado de casa, ele não deixava a gente sair para o ensaio, mas eu ficava dentro de casa, observando, né, daqueles movimentos dos caboclinhos, daqueles meninos ensaiando, aquelas meninas ensaiando. Então, aquilo ficou registrado na minha mente. E a partir do momento que eu comecei a jogar capoeira, eu comecei a resgatar aqueles movimentos que estavam lá no meu subconsciente. Mas isso ainda não estava completado, porque era muito distante do caboclinho com a capoeira. Tinha uma certa diferença, uma certa distância. Só quando eu me encontrei no frevo é que eu consegui linkar realmente o universo entre o frevo e o caboclinho e a capoeira. Eu fiz uma mistura, botei no liquidificador os três, e hoje eu consigo fazer algumas coisas dentro dessas possibilidades, desses movimentos, né? A destreza também da capoeira me ajudou muito, né, no desempenho do frevo, né? E a linha de raciocínio, a memória que eu tinha dos movimentos dos caboclinhos, também me fez ficar um pouco criativo do ponto de vista de movimentos da dança do frevo. Porque o frevo, ele abrange, os fazedores do frevo,
ele abrange todo esse universo da música, da dança e da indumentária e dos acessórios também, né, dos utensílios. Mas do ponto de vista da música, né, o frevo enquanto música, ele vem lá, né, a partir do final do século XIX, principalmente aqui no Recife. Aí a gente começa a falar das agremiações. Algumas agremiações surgiram, inclusive, desses escravos, desses negros, né, que ocupavam que tinham suas atividades como os carregadores de carvão, os estivadores, começavam a trabalhar também como jardineiros, como mascates, né, vendedores, e na indústria têxtil, nas feiras, como carregando as feiras das pessoas. Então, esses trabalhadores, eles aos poucos foram se reunindo e queriam, né, nas horas vagas, fazer alguma coisa que brincasse, que passasse o tempo nas suas horas vagas. E eles, por exemplo, os carvoeiros que trabalham com carvão, eles saíam à noite com as enxadas, né, com as palas, aquelas ferramentas deles, e com o passar do tempo, aquilo foi criando uma agremiação. Esses operários, né, com seus corpos, com seus afazeres, com seus formatos de ganhar o dinheiro, eles formavam suas agremiações. Então, a partir daí, é que começa também essa coisa da musicalidade. Quando as bandas, né, dos quartéis, né, os quartéis tocavam nos coretos um formato tão forte que chegou um momento que existia 2, 3 bandas marciais se encontrando em algumas ruas do bairro, porque a coisa estava funcionando tão bem que outras bandas também começaram a fazer esse tipo de cortejo. Aí o que é que acontecia? Acontecia que aquele grupo de capoeira que protegia aquela banda militar se encontrava com outro grupo de capoeira que protegia outra banda militar. Então, aqueles movimentos de destreza, acontecia confusão. Então, na história ela não é citada. Aos poucos, né, esse movimento ficou sendo chamado de fervedouro. Esse movimento ficou sendo chamado de fervedouro. Olha, tu vai para o fervedouro, que é aquela multidão que fica lá, você quando olha de longe, vê aquilo fervendo, fervendo. Então, passou a ser chamado de fervedouro, né? E de fervedouro, 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 fervedouro para cá, fervedouro para lá, hoje a turma chama de frevo. Imagine que ainda hoje eu escuto algumas pessoas chamar vidro, a palavra certa é vidro, mas algumas pessoas chamam de vrido. Isso também aconteceu com o frevo. Na aceleração do dobrado, a gente tem hoje o que a gente chama de frevo. Então, a partir de 1910, 1920, essa música dobrada ela foi acelerada. E em função desse aceleramento, deixou de ser dobrado e passou a ser frevo. Hoje, nós temos o frevo, que é uma música binária, porque nós temos o quê? Nós temos a música que ela é escrita, que é composta no ritmo binário, ternário e quaternário. A valsa, por exemplo, é ternária, né? Então, o frevo é binário. E só como curiosidade, o binário ele tem a frequência da batida do coração. Pum, pum, pum. Então, isso foi o gatilho para a população se apaixonar enquanto movimento e enquanto musicalidade dessa coisa do frevo. Como que vira mestre? Que eu sei que o Wilson é mestre, queria saber como que ele virou mestre e por que Francis não é. É quando ele passa esse conhecimento para esse aluno e esse aluno, dentro desse conhecimento, já agrega conhecimento. O nosso mestre quem foi? Nascimento do Passo. Aí a gente tem a metodologia de Nascimento, mais a dos brincantes dentro da nossa metodologia.
Nesse período a gente desenvolveu. Então, como mestres, desenvolvemos junto com o grupo, guiado, claro, por Wilson, essa metodologia. E com essa metodologia ele já é chamado de mestre, que é mestre da dança do popular, que passou esse conhecimento. E nessa formação, esses alunos dele já têm alunos já, que daqui a pouco são mestres, né? Daqui a pouco são mestres, porque está formando uma geração. E assim vai. Legal. É como uma tradição oral, que vai de um para outro, de outro para outro. O movimento da dança e a história da dança também. Hoje o pessoal me chamou de mestre no frevo, mas pela introdução da, do lúdico dentro da nossa metodologia. Por isso, essa diferença de dançar solto, de dançar. Como você transmitir seu conhecimento de movimento e, ao mesmo tempo, fazer com que essa transmissão de conhecimento seja uma transmissão sem lesões, com a preocupação de evitar com que o seu aluno se lesione, né? Então, quando eu comecei a passar os meus conhecimentos, eu descobri que não sabia ensinar o passo. E aí eu fui em busca, eu fui começar a estudar. Fui começar a estudar, né, biomecânica, cinesiologia, né, as articulações do corpo. Porque isso, se você quer ser um bom vendedor, você tem que conhecer bastante o seu produto, né? Para você não cometer o engano de vender um produto errado à pessoa e a pessoa se lesionar, né? Então, é por aí. Então, dentro dessas pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vai se aperfeiçoando. Então, se o profissional ele tem uma certa capacidade, o público, a sociedade, a comunidade percebe isso sem você precisar estar falando. Porque existe um termômetro que é uma referência entre várias pessoas. Então, quando você é comparado com vários métodos, as pessoas vão descobrir qual dos métodos é mais eficiente, né? Qual é a forma mais interessante, o que é que o seu corpo quer para fazer. Então, você vai para certas escolas e, de repente, não se identifica com determinadas escolas, né? E vai chegar uma escola que você, não, é isso que eu queria para mim, é isso que eu queria para o meu corpo. Então, quando você chega num ambiente onde o seu corpo, né, está de bem com aquele formato de movimentos, de alongamentos, de aquecimento, então você, não, eu acho que aqui é o meu lugar. Para mim, né? Eu, Francis, como brincante das ladeiras. É porque a gente brinca, que a gente pratica a felicidade. Aí a energia vem. É tão legal quando a gente está na aula, que faz ciclo final, que está todo mundo assim, ó. Não tem dinheiro que pague ver o outro feliz. É isso que nos move, né? É isso que me faz sair, né? Correr o sábado de manhã. Eita, tem esse figurino para entregar, mas tem a aula de 4 horas, eu tenho que estar lá no sábado, no domingo, porque domingo a gente frequenta os cortejos e no sábado é aula prática. Então, a gente corre, corre, corre para chegar lá e passar tudo isso, e conversar, e abraçar o amigo, e perguntar se ele está bem, como é que está. Ah, tá hoje, mas vai passar. Vamos dançar um pouco, vamos brincar. Se não quiser, fica olhando, porque ninguém é obrigado a nada, sabe? Aí esse é dividir, é isso que eu tenho com o outro. Quando eu vejo Lia tem 3 anos, minha gente. Ela tá lá, ela pega, mal consegue passar a sombrinha. Aí ela para, olha e dá aquele sorrisão. Dá um sorriso, aí eu digo, pronto, já pagou a aula. Já pagou, porque eu sei que aquilo foi transmitido. Então é isso que alimenta, como o Wilson disse no início. Estou ficando emocionada. É isso, a gente alimenta a nossa alma com isso. É isso que acontece. Então a gente fica feliz. Lá atrás, os praticantes do frevo, da dança frevo, também não eram dançarinos.
eram pessoas comuns que trabalhavam, né? Eram estivadores, eram trabalhadores do porto, né? Eram cavoeiros, eram lavadeiras, então aquelas pessoas tinham suas atividades. Eles não eram dançarinos, mas eles se encontravam nos cortejos, tomavam suas cachaças, tomavam suas água mineral, que não era água mesmo normal, e dançavam. Dançavam para extravasar a felicidade, né? Para dar raiva, né? né? Eu tô mal hoje eu vou botar esse mal para fora. Então, Isso é praticar a felicidade. Então, hoje, como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas que nos seguem, né? Nos Brincantes das Ladeiras, como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas entrem na mesma vibe da gente? Quando a gente começou a ensinar a dança do frevo, nós percebemos que muitos deles tinham dificuldades. Mas por que tinham dificuldade? Porque lá atrás as pessoas eram mais, trabalhavam mais com o corpo. A atividade era mais física. Hoje, a atividade é mais mental. É o controle remoto, é o raciocínio, é a interpretação. Então, como que você vai cobrar para aquele aluno fazer um determinado movimento sem que ele tenha uma certa resistência? Às vezes, você pega um aluno que ele até tem uma certa flexibilidade para fazer certos movimentos, mas só flexibilidade, às vezes, não é o suficiente. Por exemplo, se ele for flexível, mas ele não tiver flexibilidade articular, ele vai se lesionar. Então, você identificando isso, você vai fazer um trabalho de fortalecimento nas articulações daquela pessoa, para poder, aqueles tendões, né, aqueles nervos, né, estabilizadores daquela articulação, ficar mais forte e não fazer com que ele lesione um joelho, lesione um punho, um dedo. Então, essas preocupações todas, a gente teve que pesquisar um pouco de cinesiologia, biomecânica. Aí a gente começou a colocar esse lúdico nas aulas, porque a gente descobriu que quando o cara pula a corda, porque imagine que vai começar a aula, agora vamos fazer 70, né? Pá do chinelo, o cara, eita, lá vem exercício. Quando ele está pulando corda, ele já está se aquecendo. Cognitivamente, a gente já está passando para aquela pessoa certos movimentos que ele vai usar em alguns passos, sem ele perceber. Quando a gente dizer, pule corda agora, aí ele vai pular a corda, sem a corda agora, aí pule a corda sem a corda. O que é que ele vai dizer? Ele vai pular a corda. Aí pronto, esse passo é o passo tal. Ele já fez o passo, sem perceber. Então, essa ludicidade, né? E esse trabalho de cognitividade fez com que a gente, opa, o caminho é esse. E ao mesmo tempo, a gente se condiciona para brincar com esse brinquedo que é o frevo. Dentro de todo esse caldeirão, né, depois que o frevo ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, em 2012, concedido pela Unesco, a responsabilidade da gente aumentou muito. Porque você agora divulgou um produto e quem vem para aqui conhecer esse produto, ele tem que enxergar, tem que ver como é que é isso. Então, nós que estamos à frente do processo, temos que saber como mostrar. E como é que eu vou ensinar um frevo a um gringo? Primeiro eu tenho que saber o limite dos corpos dele. Para poder, será que ele dá para fazer determinado passo? Não dá. Então, eu já não vou submeter ele a um determinado passo, porque eu sei que eu vou lesionar a pessoa. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele saia daqui gostando do que aprendeu. E não dizendo, cara, estou todo quebrado, eu me quebrei, é muito difícil, eu não quero. Se você mostrar que é difícil, a coisa não se prolifera, não, né? Então, é muito por aí. Então, essa coisa da gente se preocupar com o corpo também nos ajuda a gostar mais ainda, né? Porque a gente entende que a gente faz com facilidade, porque a gente se aquece, a gente se alonga. Então, fica fácil. E a gente vai gostando mais. E quem está acompanhando a gente, adora. Porque a gente, como o Francis disse, nós utilizamos o frevo como uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida.
E a nossa proposta, na verdade, é de angariar amigos, para brincar. Se você tem felicidade sobrando, por que você não distribui para as pessoas? Por que você vai ser egoísta ao ponto de não distribuir a felicidade que você tem sobrando? Então a ideia da gente é essa, é fazer reuniões de amigos para ver quem tem felicidade demais e fazer a comunhão dessa felicidade. É muito por aí. É muito por aí. Eita, que são mestre mesmo. É quando a gente olha os alunos. Hoje, Mine é uma estrutura. Hoje, a gente também tem Ellen e Sofia, que começou com a idade de Mine, que também está se envolvendo, que a gente, no futuro vai ser uma mestra. A qualidade da transferência dos nossos conhecimentos. Quando você soma a alegria com que a gente transmite nossos conhecimentos, quando você soma a sombrinha que é específica para a dança do frevo, quando você soma um método BDL e quando você soma essa energia que a gente busca de um, busca de outro, quando você coloca tudo isso junto, isso é o que nos move para continuidade a essa brincadeira, né? a esse brinquedo que é o frevo que o nosso terreiro é a rua, né? Então isso é o que nos move e que nos deixa concatenados para dar continuidade a essa história enquanto patrimônio, né?